Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo e te engrandeço, porque Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus de poder, o Deus de milagre, o Deus santo, o Deus fiel. O Deus que pode todas as coisas e nenhum dos Teus planos pode ser interrompidos, podem ser frustrados. Pai, eu entrego essa pregação nas Tuas mãos. Eu peço Tua graça, Tua misericórdia sobre todo esse povo, Senhor. Sobre essas pessoas que vão ouvir essa palavra. Eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Que o Senhor me use poderosamente para falar ao coração das pessoas. E onde tiver uma pessoa, Pai, com o coração aberto, que o Senhor resgate, que o Senhor traga para o aprisco, que o Senhor faça com que essa pessoa reconheça que só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que não perde batalha. Por isso eu te louvo, te engrandeço e te exalto no dia de hoje. Amém e amém e glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui falando com você, trazendo uma palavra ao seu coração. E hoje estou iniciando mais uma série de mensagens. E dessa vez as mensagens vêm com o tema de os grandes homens e suas fraquezas. E o primeiro deles é o Saul. Eu vou falar como foi Saul, quem foi Saul? Quem foi Saul? E quais foram suas fraquezas? O que levou a Saul ser desaprovado, ser rejeitado por Deus? Saul era alguém que teve tudo para ser um exemplo. Para ser um exemplo de sucesso, mas foi um fracasso. Ele tropeçou em suas próprias pernas e foi vencido não pelos seus inimigos, mas foi vencido por si mesmo. Saul, um homem que foi escolhido por Deus para exercer uma função tão cobiçada naquele tempo. Uma função que era cobiçada por todos daquele tempo. Saul, eu queria falar Sansão. Saul, ele tinha o porte de rei. Saul era um homem que agradava ao povo. O povo pediu um rei. E Deus escolheu um homem belo. Em vários textos se fala do porte, da altura de Saul, que era muito importante nessa época. E Saul foi escolhido por Deus. Foi ungido pelo representante de Deus daquela época, o profeta Samuel. E ele exerceu, foi levantado como o primeiro rei que marcou um tempo em Israel, a monarquia. Ali iniciava o período em que os reis lideravam sobre o povo. Saul liderou o povo de Israel aproximadamente 40 a 42 anos. Saul começou seu reinado de forma extraordinária. Mesmo porque suas qualidades eram excelentes. Que além dele ser um homem admirado pelo povo, ele era um homem simples. Ele era um homem de bom coração.
Ele era um homem que achava-se pequeno para exercer a função de rei aos seus próprios olhos. Saul, ele viveu experiências com Deus. Ele teve grandes experiências, ele viu sinais e maravilhas de Deus na sua vida. Saul foi cheio do Espírito Santo, Saul chegou a profetizar. Grandes experiências Saul teve com Deus. Mas isso me faz lembrar que ter experiências com Deus nos traz grandes responsabilidades, mas não imuniza ninguém das consequências do pecado. E Saul começou bem, mas teve grandes vitórias, vitórias significativas. E foi justamente por causa dessas vitórias significativas em que Deus estava confirmando. Saul deixou que o orgulho entrasse em seu coração. Saul fez diferente de todos os homens de Deus. Saul permitiu que a vaidade, que a arrogância adentrasse o seu coração. E as pessoas arrogantes, elas agem exatamente como Saul agiu. As pessoas arrogantes, elas passam por cima dos outros. Ela faz como Saul fez. Dentre tantos erros de Saul, teve um que foi crucial. Saul, cheio de vaidade, o que foi que ele fez? Não esperou, não teve paciência, não esperou o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício. Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. O que Saul não lembrava é que ele foi ungido para ser rei e não sacerdote. E tem função que só um sacerdote pode fazer. E as pessoas arrogantes, elas agem assim. Saul desrespeitou o ministério de Samuel. E as pessoas arrogantes agem dessa mesma forma. Elas passam por cima das outras pessoas. Elas desejam fazer coisas que o próprio Deus não a designou para tal. Mas elas fazem. Elas esquecem que Deus vê tudo. Saul começou bem. Foi extraordinário. Mas o orgulho tomou conta do seu coração. E quando o orgulho adentra o coração, a pessoa se transforma no que Saul transformou. Saul se transformou num homem doente, num homem profundamente depressivo. Um homem invejoso. Um homem que cometeu vários erros. Um homem que criou guerra pessoal contra Davi e tentou aniquilar. Saul, dentre tantos erros que ele cometeu, 3 levaram eles à ruína. Melhor dizendo, 4. O primeiro foi a impaciência. Foi não saber esperar.
E isso é uma característica de todos que caminham na fé, saber esperar. Saul não soube. Ele passou por cima do profeta e foi lá e fez o sacrifício. E ainda por cima jogou a culpa nos outros, não assumia. Saul foi um imprudente. Fez um voto de tolo, onde levou o seu filho quase à morte. Saul foi invejoso. Saul desobedeceu a Deus. Deus disse para ele acabar com os amalequitas. Mas o que Saul fez? Saul estava se sentindo dono de si. Saul poupou os reis e os animais. E ainda por cima mentiu. Isso a gente pode ver. Eu não sei se eu separei aí. Se foi primeiro, se é 1 Samuel 15, 22, eu não sei. Exatamente isso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedece a palavra do Senhor? Eis que eu obedecer é melhor do que sacrificar. Saul esqueceu disso. Saul esqueceu que para Deus não basta adorar, é preciso ser um verdadeiro adorador. Saul achou que simplesmente oferecer um sacrifício estava tudo bem. Mas não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Deus não quer o teu sacrifício. Deus não quer o meu sacrifício. Ele quer obediência. E Saul desobedeceu. Saul também desprezou a palavra de Deus. Quando o profeta Samuel faleceu, ele desesperado, ele foi lá, buscou uma feiticeira para consultar o espírito do profeta Samuel. Coisa que Deus abomina. Saul foi consultar os espíritos dos mortos. Onde estava a cabeça de Saul? Saul deixou o poder entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que o orgulho antecede a queda. O orgulho antecede a queda. A soberba procede à ruína. E a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Na minha tradução diz que o orgulho antecede a queda. E Saul se tornou-se orgulhoso. O orgulho, ele é um sentimento que é difícil de ser diagnosticado. O orgulho, quando ele entra no coração da pessoa, ele entra como se fosse o teu aliado. Como se fosse uma proteção. Mas ele vem para destruir relacionamentos. Destruir a vida da pessoa. Saul, quando ele foi
escolhido. Quando estavam as famílias todas lá, e o profeta Samuel ia apresentá-los para o povo, a Bíblia diz que Saul se escondeu atrás das bagagens. Com essa atitude, Saul demonstra que ele era inseguro. Ele achava que ele não estava preparado para ser rei. Só que ele estava enganado. Ele estava preparado para ser rei, sim, se ele confiasse em Deus. Porque Deus sabe o que faz. Deus, quando pega alguém, quando escolhe alguém, Ele capacita. Deus tem um controle de tudo. Deus não deixa ninguém na mão. O que faltou em Saul foi ele reconhecer que ele poderia sim ser um rei. Mas o que ele não estava preparado era a sua mente. A sua mente era uma mente de menino. De um menino inseguro. Que assumiu grandes responsabilidades e não teve a humildade de reconhecer que precisava dos conselhos, principalmente do profeta Samuel, que sempre esteve ao lado dele. Saul foi imprudente. Mas como é que eu vejo isso como coach, pastora? Eu sei, eu percebo pela leitura que Saul era um homem bom, porque se assim não fosse, ele não seria escolhido, porque a Bíblia diz que Deus trocou o coração de Saul. Mas aí eu fui estudar, porque eu disse, peraí, como é que Deus trocou o coração do homem? Como é que Deus escolheu? Como é que Deus ungiu? Como é que Deus troca o coração e o homem faz tudo errado? Aí eu fui entender. Eu fui entender que coração é diferente de mente. Saul, ele tinha um coração bom. Ele era pai de família. Ele é um filho obediente. Deus trocou o coração dele. Ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou. E está tudo certo. Porque o coração é isso. O coração é amor, é bondade, é carinho. E quanto a isso, estava tudo certo. O que não estava certo era a mente. Que a sua mente, quem tem que mudar é você. Menino age com o coração. Com as emoções, com sentimento de amor. Mas num negócio, num reinado, agir com o coração não dá certo. Saul não admitiu que ele não estava preparado para enfrentar as diversidades da vida, os contratempos, as traições, as comparações. Sabe por quê? Porque Saul estava cheio dessas dores. Não adianta cuidar do seu coração se a sua mente, se a sua memória está cheia de dores do passado. Se você for ler o livro de Samuel, 1 Samuel, você vai ver quando ele foi apresentado. Quando ele foi apresentado, não é esse.
que ele foi apresentado. Eu acho que é o 10:27, eu não estou lembrada bem, que eu não anotei. Ele não foi, quando ele foi apresentado, os filhos de Belial os rejeitaram, criticaram, não enviaram presente. Só que a Bíblia diz que ele ouviu o que eles falaram, mas ele fingiu de surdo. Ele agiu corretamente, mas aquilo ficou guardado dentro dele. E quando aparece um Davi da vida, quando o profeta Samuel morre, ele não estava firmado na palavra de Deus. Você consegue me entender? Não adianta ser rei. Não adianta assumir os melhores cargos. Não adianta ser ungido se você não mudar a sua mentalidade. Se você não colocar sua confiança em Deus. Saul estava com dores dentro dele, e o que foi que ele achava? Que ia resolver tudo na força do braço dele. Saul não quis depender de Deus. Por isso que ele se atropelou, por isso que ele cometeu vários absurdos. Porque ele deixou de depender de Deus. Ele quis agir pela própria cabeça. Quando a vaidade entra no coração, quando o orgulho entra no coração, ele entra para destruir. E se você não perceber, se você não tiver cuidado, você pode terminar como Saul terminou. 10:27, 1 Samuel. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Aquele homem seguro, que já se achava incapaz, ainda passando por isso, sem se curar, onde é que ele ia terminar? Aqui eu separei 3 conselhos. 3 conselhos para que você adote na sua vida. Para que você não venha a ser rejeitado pelos homens e por Deus, como Saul foi. Um homem que tinha tudo para ser exemplo para os futuros reis de Israel. Um homem que tinha tudo para ser lembrado como autoridade. Mas o que aconteceu? Saul fracassou. Primeiro conselho: analise o contexto da situação antes de tomar um partido ou uma decisão. Como assim, pastora? Como assim eu posso analisar? Faça perguntas a si mesmo. Eu separei algumas aqui. Quando você estiver diante de uma situação que precisa tomar uma decisão, faça essas perguntas. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Tem possibilidades de fugir do meu controle? Entenda. Toda ação gera uma reação. E tudo tem consequências. Não tome partido sem analisar.
Não tome decisão sem analisar o contexto. Principalmente quando outras pessoas estiverem envolvidas. Tenha cuidado. O segundo conselho: não seja compulsivo, precipitado, nem tampouco inseguro. Para evitar esse comportamento, analise a situação, analise o contexto, faça perguntas e depois vá refletir. Vá pensar se aquilo que você está pensando, que está vendo, se aquilo é real ou se é coisa da sua cabeça. Porque se você pegar Saul como exemplo, era tudo da cabeça dele. Saul não percebeu que seu maior inimigo era o orgulho. Terceiro, reconheça seus erros. Reconheça seus erros. O amadurecimento, o crescimento começa quando você assume os seus erros. O fracasso de Saul veio em torno disso. Os outros homens, principalmente o que eu vou falar aqui para vocês, esses homens eram imperfeitos também. Eles não eram perfeitos, eles também erraram, mas tinha algo em comum. Eles erravam, confessavam e se arrependiam e pediam perdão a Deus. Saul não fez nada disso. Quantos estão aí pecando? Quantos estão por aí errando e não têm coragem de reconhecer seu erro? Isso é coisa dos arrogantes, do orgulhoso. Enquanto você não reconhecer o seu erro, você não cresce. Você não sai do lugar. Saul não estava preocupado em crescer. Saul não estava preocupado em ficar bem com Deus. Saul não estava preocupado em restaurar a sua vida. Saul estava preocupado com poder. Saul estava preocupado em mostrar que ele podia, que ele conseguia, que ele era o rei, que ele era o maior. E por isso terminou se jogando em cima da espada. Não seja tolo. Reconheça seus erros. Todas as vezes que Saul errou, ele jogou a culpa em outras pessoas. Ele era incapaz de reconhecer: eu errei. Eu peço perdão. Eu quero mudar. O grande problema das pessoas orgulhosas e arrogantes é que elas não reconhecem o seu erro. As pessoas que passaram por dores, como Saul passou, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram criticadas, que foram comparadas, que foram rejeitadas, ela carrega dores dentro dela. E o que salva essas pessoas quando elas não buscam ajuda, o que salva essas pessoas é o orgulho. Elas usam a carapuça da pessoa forte, da pessoa que vence. Eu sou forte, eu consigo, eu vou.
Ali dentro é tudo orgulho. Porque a pessoa que não é orgulhosa, a pessoa vai devagar. A pessoa analisa a situação. A pessoa pergunta: será que eu estou certo mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, ele é imponente. Ele faz. Pedir desculpa a alguém? Pedir perdão a alguém? Jamais. Vou pedir desculpa para quê? Vou pedir perdão para quê? Saul tinha tudo para ser um sucesso. Saul tinha tudo para dar certo. E aí eu entendo. Eu vejo quando Deus diz assim ao profeta Samuel, quando vai escolher a Davi. Ele diz: profeta, eu não vejo como o povo vê, como o homem vê. Eu não olho para a aparência. Sabe por quê? Porque Saul era o tipo de homem que a sociedade desejava como rei. Aquele homem vistoso, aquele homem bonito, moreno alto, bonito e sensual. Um homem alto, imponente e ainda por cima simples. Quem não quer? Quem não admira? Por fora tudo era lindo e maravilhoso, mas por dentro era podre. Por dentro era estragado. Saul não mudou a mente, como diz em Romanos. Ele não mudou a mente. Ele assumiu responsabilidade de homem, mas continuou com a mentalidade de menino. Por isso ele fez tanta bobagem. Agostinho falou assim: o orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade transforma pecadores em santos. Eu quero orar por você, se você permitir. Eu sinto que eu preciso orar, porque o orgulho é um sentimento que é difícil de ser diagnosticado. O orgulho é um sentimento que é difícil de ser percebido, porque ele é disfarçado de fortaleza, ele é disfarçado de autoridade, ele é disfarçado de força, ele é disfarçado de excelência, mas no fundo é só um orgulho. E você só pode vencer o orgulho confessando os seus erros, admitindo que errou, se humilhando, pedindo perdão. Porque um homem lindo, do coração bom, cheio de habilidades, escolhido por Deus, ungido por Deus, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, ter o fim que Saul teve. A Bíblia diz que de todos os pecados, o orgulho é o pior deles. Feche teus olhos que eu quero olhar por você.
Pai amado, Pai querido, Pai adorado. Oh Senhor dos senhores, Rei dos reis, Mestre dos mestres. Oh meu Pai, eu me coloco agora como intercessora. Eu me coloco na frente desse povo que ouve essa pregação. Esse povo, meu Deus, que até hoje não sabia que o que estava destruindo a vida dele, a vida dela, era puramente o orgulho. E nós não queremos ser como os anjos, Pai. Nós não queremos ser como aqueles anjos que foram transformados em demônios. Nós queremos ser pecadores transformados em santos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, arranca de dentro de nós aquilo que não veio de Ti. Arranca de dentro de nós, Senhor, o que não Te agrada. Arranca a impaciência. Arranca a imprudência. Arranca, Senhor, a desobediência, porque não vem de Ti. Nós queremos Te agradar. Nós queremos Te buscar. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam da Tua ajuda. Tem pessoas que precisam do Teu amparo, do Teu socorro. Tem pessoas que estão vivendo como Saul. Saul pecou no desespero. Saul buscou a feiticeira porque ele se afastou do Senhor. Samuel tinha morrido e ele não sabia quem socorrer. Ele foi atrás de consultar os mortos. Quantas pessoas aqui, meu Pai, quantas pessoas que estão me ouvindo estão indo em busca de mãe de santo, de cartomante, de vidente, para saber o seu futuro, quando o seu futuro está nas Tuas mãos. Oh, meu Pai, derrama da Tua misericórdia nas nossas vidas. Muda nossa mente, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a crescer, a ter maturidade, meu Pai. Dai-nos sabedoria, para que possamos administrar as adversidades, os contratempos, as comparações, as críticas e os desprezos de outro povo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos rejeita como o Senhor rejeitou Saul. Eu tenho certeza que o coração de Saul não era mau. Saul só não soube agir como um homem. E eu te peço agora, Senhor, só a Tua sabedoria. Só o Senhor pode transformar vidas. Só o Senhor, só o Teu Espírito é que convence o homem do pecado. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos Te adorar assim. Não por adorar. Não queremos fazer como Saul fez. Te adorar por adorar. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Cura nossas dores. Cura nossa alma. Quantas pessoas têm um espírito forte. Quantas pessoas são tementes a Ti, mas estão cheios de amarguras, estão cheios de dores, e isso tudo está impedindo ele de avançar.
Isso tudo está levando ele a pecar. Porque quando o orgulho entra, a pessoa passa a te desobedecer como se fosse natural. A pessoa se acostuma com o pecado. A pessoa se acostuma com sua ausência. E recorre até a quem não devia, em busca de uma solução, quando na verdade a solução está nas tuas mãos. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda esse homem, ajuda esta jovem, ajuda este jovem, ajuda essa senhora, ajuda esse líder que até hoje estava agindo como Saul, estava agindo precipitadamente, estava fazendo voto de tolo, estava te desobedecendo quando o Senhor diz faz, e ele diz eu só vou fazer até aqui, quando o Senhor diz vai e faz por completo. Quantas pessoas, Pai, estão desrespeitando os ministérios de outras pessoas? Quantas pessoas se achando rei como Saul, se achou no direito de oferecer sacrifícios a ti, quando na verdade só os sacerdotes poderiam fazer. Oh, meu Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia e nos ajuda, porque é em ti que confiamos, é em ti que esperamos, é em ti que buscamos. Reconheça seus erros. Saul teve tudo para ser um grande referência para outros reis vindouros, mas sua insegurança o levou à morte e o fracasso. O orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade transforma pecadores em santos. Assim seja. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado em seu coração. Eu espero que, se você estava vivendo como Saul, você retorne aos braços do Pai. Deus não se agrada da desobediência. Deus nunca preferiu o sacrifício. Ele prefere que você obedeça. Fica em paz. E até quarta-feira, se assim nosso Deus permitir.